Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 11. Ao entrar no novo nível, Ryujiro recebeu duas recompensas. Eles eram o Haki de observação e o Haki de armamento. Mihawk disse uma vez que qualquer espada no mundo poderia se tornar uma lâmina negra, desde que o Haki do armamento fosse usado com ela, criando cortes negros. Embora Ryujiro tivesse adentrado o reino da maestria com a espada, ele era apenas um espadachim iniciante. Tornar-se um verdadeiro mestre espadachim era impossível naquele momento. Seria melhor se concentrar em dominar o Haki de armamento e observação por enquanto. Ao se concentrar no treinamento de Haki, quando Ryujiro dominasse o Haki de observação, sua percepção superaria a dos ninjas sensoriais da Vila da Folha. O semestre na escola ninja havia terminado. Neste momento Ryujiro, Naruto e Hinata se tornaram companheiros inseparáveis. Naruto agora parecia muito interessado em Sakura, mas ele não era mais um perdedor. Sakura não era digna dele. Hinata, Naruto, vamos lutar? Ryujiro sugeriu. Você quer dizer uma luta de verdade? Naruto perguntou ansiosamente. Sim, Ryujiro assentiu. Naruto cerrou os punhos animadamente. Ótimo, eu queria treinar com você há muito tempo. Tenho certeza de que minha força não é mais fraca que a sua agora. Ryujiro olhou para Naruto um tanto desamparado. O que lhe deu coragem para dizer tais coisas? Naruto realmente fez um grande progresso e agora podia competir de igual para igual com Sasuke nos testes. O gênio do clã Uchiha, desde que foi derrotado por Ryujiro, recebeu outro golpe de Naruto, destruindo seu jovem coração. Agora até Sasuke duvidava que ele fosse realmente um gênio. Até Neji agora reconhecia a força de Hinata. Em sua recente luta de sparring, Neji não era páreo para Hinata. Após um momento de hesitação, Neji disse a Hinata, Hinata-sama, de agora em diante lutarei com seu namorado, ele é a pessoa que mais quero derrotar. O rosto de Hinata ficou vermelho e ela timidamente abaixou a cabeça. Namorado, o que? Isso é muito embaraçoso, ela murmurou. Tudo bem, Naruto, me escute. O que eu quis dizer com lutar é vocês dois contra mim. Tanto Naruto quanto Hinata ficaram atordoados. Ryujiro, você está nos subestimando. Se Hinata e eu nos uníssemos contra você, seria difícil para você lidar conosco, argumentou Naruto. Ryujiro, isso não é um pouco demais? Hinata acrescentou. Ryujiro balançou a cabeça. Sua força agora estava quase no mesmo nível de um Jonin. Enquanto Naruto e Hinata eram habilidosos, ainda faltava algo comparado a ele. Está tudo bem. Apenas vá com tudo, mas tenha cuidado, disse Ryujiro. Ele desembainhou sua espada, Ame no Abakiri. Para lutar com Naruto e Hinata, ele precisava ter cuidado para não machucá-los, então decidiu usar a parte de trás da lâmina. Agora que Ryujiro está falando sério, não vou me segurar. Naruto exclamou animadamente e avançou. Uau, isso é pesado. A expressão de Naruto mudou quando a espada colidiu com sua kunai, criando faíscas. Hinata, que estava hesitante, ficou determinada e correu em direção a Ryujiro. Clang, clang. Ryujiro sacudiu sua espada e a kunai de Naruto voou de sua mão. Ryujiro é um monstro. Sua força é incrível. Sua força era simplesmente monstruosa. Hinata, vamos levar isso a sério, disse Naruto, ofegante. Nesse caso, também vou me esforçar mais. Hinata começou seu ataque, e Ryujiro decidiu corresponder à intensidade dela. 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas. Acompanhadas por fortes rajadas de vento, ondas de força varreram a área. Mas a expressão de Hinata mudou mais e mais. Parecia que ela estava empurrando uma montanha. Por que isso está acontecendo? Parecia que Ryujiro sabia exatamente para onde os ataques dela estavam indo. Toda vez que ela atacava, ele conseguia antecipar os movimentos dela. Enquanto isso, Naruto pegou várias shuriken e as atirou em Ryujiro. Clang, clang, clang. Ryujiro balançou sua espada, desviando a shuriken com faíscas voando. Naruto e Hinata, tenham cuidado. Ryujiro avisou enquanto o Haki do armamento cobria sua lâmina, transformando sua espada em uma cor preta brilhando com uma luz misteriosa. Com um golpe de sua espada, estrondo, um terrível corte negro surgiu, afetando o terreno ao redor. À medida que o corte se espalhava, tudo ao redor foi tomado pela escuridão, transformando-se em pó. Uma terrível marca de espada apareceu bem à frente. O que é isso? Naruto exclamou horrorizado. O poder incomparável era aterrorizante, como uma fera feroz atacando, instilando um medo sem precedentes. Diante de um poder tão aterrorizante, Naruto não conseguia nem se levantar. O golpe foi em direção a Naruto e Hinata, e eles só conseguiram se esquivar, incapazes de enfrentá-lo. Entretanto, enquanto se esquivavam, Naruto e Hinata deram uma oportunidade a Ryujiro. Ryujiro apareceu na frente deles. Naruto foi mandado voando, enquanto o pescoço de Hinata foi meramente pressionado contra a bainha. Naruto rastejou para fora dos arbustos em um estado lamentável, gritando, Ryujiro, você é muito tendencioso. Por que você só me chutou? Isto é para o seu próprio crescimento, Ryujiro respondeu calmamente. Naruto sentiu vontade de dizer algo inapropriado, mas tudo o que conseguiu foi, que crescimento? Você só não quer machucar Hinata. Ryujiro-kun. Hinata, sendo abraçada por Ryujiro, murmurou timidamente. Mas Ryujiro a abraçou com mais força, fazendo seu rosto ficar vermelho. Naruto se virou, evitando a cena. Depois de um tempo, a atmosfera gradualmente se acalmou, e Naruto perguntou. Ryujiro, o que foi aquele corte escuro antes? Aquele poder era ainda mais aterrorizante do que um ninjutsu de nível A.
Naruto apontou para as marcações no chão e as árvores achatadas. Era como se alguém tivesse cortado o chão. Esse foi o golpe da minha espada. Corte! O que é isso? É um ninjutsu? Mas não senti nenhum chakra naquele ataque. Quando Ryujiro estava prestes a explicar, ele de repente se lembrou de que um golpe não era um poder reconhecido pelos ninjas deste mundo. Mesmo que ele explicasse, Naruto poderia não entender com sua inteligência. Esqueça, você não entenderia mesmo se eu te contasse. Naruto imediatamente ficou infeliz. O que você quer dizer, Ryujiro? Você acha que eu sou tão burro assim? Sim, Ryujiro disse impiedosamente. Capítulo 12. Naruto. Incapaz de vencer a discussão e se sentindo frustrado, Naruto só conseguiu ficar de mau humor. O tempo passou rápido e antes que percebessem, já estava quase na hora de voltar para a escola. Enquanto isso, na casa dos Hyuga, Yashi calmamente tomou seu chá enquanto lançava um leve olhar para Ryujiro sentado à sua frente. Do lado de fora da porta, Hinata estava se sentindo inquieta e ansiosa. Ela de repente recebeu a notícia de que seu pai queria ver Ryujiro. Poderia ser por causa de suas interações frequentes? Não se preocupe, irmã. O pai não vai dificultar as coisas para o seu namorado, tranquilizou a pequena e adorável Hanabi. Hinata corou timidamente com as palavras da irmã, seu rosto ficando vermelho. Não fale bobagens, Hanabi. Eu e Ryujiro. A voz de Hinata sumiu, ficando mais baixa enquanto ela falava. Hanabi conhecia bem a personalidade da irmã. Embora Hinata costumava ser tímida, ela havia mudado significativamente desde que conheceu Ryujiro. Neste mundo, como as mulheres amadurecem cedo. Mesmo que Hanabi estivesse ciente do relacionamento de Hinata com Ryujiro, ela não disse muito sobre isso. É por sua causa que minha filha mudou tanto, disse Yashi com um toque de severidade nos olhos, exercendo a aura de um ninja de alto escalão. No entanto, mesmo enfrentando um ninja de tão alto escalão, Ryujiro estava confiante o suficiente para acreditar que poderia derrotar Yashi. Então, ao falar com ele, Ryujiro permaneceu inalterado. Ela escolheu mudar a si mesma, não por minha causa, Ryujiro disse calmamente, encontrando o olhar de Yashi. Um toque de surpresa brilhou nos olhos de Yashi, enquanto ele começou a encarar Ryujiro com ainda mais respeito. Uma criança poderia ter tal compostura e atitude? Ele testemunhou a personalidade de Hinata mudando dia após dia e certa vez pensou em desistir dela. Antes de conhecer Ryujiro, Hinata não conseguia nem derrotar sua irmã Hanabi, muito menos Neji. Se Neji não fosse de uma família secundária, Yashi teria considerado se concentrar mais em seu treinamento. Mas com o passar do tempo, Yashi notou uma mudança em sua filha. Ela se tornou mais forte, perdendo visivelmente sua fraqueza anterior. Quase todos os dias, Yashi observava Hinata treinar diligentemente no dojo da família, e sua força crescia rapidamente. Durante uma batalha real com Neji, ele testemunhou Hinata dominá-lo completamente, deixando-o indefeso. Isso deixou o Yashi curioso. O que causou uma mudança tão grande em sua filha antes tímida? Após investigação, Yashi descobriu que sua filha tinha tido contato próximo com um aluno civil na escola. E o que o surpreendeu ainda mais foi que esse aluno civil acabou se revelando um prodígio. Ele derrotou Sasuke e até Neji. Quando soube que a força de Ryujiro já era comparável à de um Jonin, Yashi ficou atordoado por um longo tempo antes de recuperar a compostura. Um Jonin com 8 anos de idade, um gênio que supera até mesmo Kakashi, e a especialidade de Ryujiro não era ninjutsu, mas esgrima. Konoha estava prestes a produzir outra figura como o pai de Kakashi? Após cuidadosa consideração, Yashi quis conhecer esse jovem extraordinário. Ao ver Ryujiro pela primeira vez, Yashi não pôde deixar de sentir que ele era extraordinariamente maduro. Depois de conversar por cerca de meia hora, Yashi olhou sério para Ryujiro e disse: Não me oponho a você ficar com Hinata, mas cuide dela, porque ela é minha filha. Ryujiro baixou os olhos e tomou um gole de chá, seus olhos verde escuros exalando fascínio. Enquanto eu estiver aqui, Hinata não sofrerá nenhum dano, Ryujiro disse seriamente, tranquilizando Yashi. Quando a porta se abriu, Hinata e Hanabi, que estavam escutando, perderam o equilíbrio e caíram no chão. Principalmente Hinata, quando olhou para a figura alta de Ryujiro, corou profundamente. Hinata, envergonhada, correu de volta para seu quarto. Bem, então vou me retirar, Yuga-sama. Milímetros. Observando a figura de Ryujiro desaparecer, Yashi não pôde deixar de suspirar. Tendo a força de Jonin aos 8 anos de idade, o terceiro Hokage queria preparar esse garoto para ser Hokage? No entanto, Ryujiro não tinha interesse em se tornar Hokage. Ele só queria se tornar mais forte, continuamente mais forte. Qual a utilidade de ser Hokage? Durante a Quarta Grande Guerra Ninja, os chamados Hokage eram impotentes contra o Uchiha Madara, muito menos contra os outros membros da Akatsuki. E nas batalhas posteriores contra Kaguya Otsutsuki, eles pareciam insignificantes. Além disso, Ryujiro não sentia nenhum sentimento de pertencimento a Konoha. Se as mãos negras de Konoha o alcançassem, ele não se importaria com a vila. Mesmo se ele se tornasse um ninja bruto, e daí? Só a força importava. No momento, o objetivo principal era aumentar o progresso do modelo Mihawk para 100% e desbloquear o segundo modelo de personagem. Mesmo em seu auge, a força de Mihawk era, no máximo, comparável à de um Kage de alto nível. Mas se ele quisesse confrontar monstros como Otsutsuki, ele ainda era fraco. Antes de desbloquear o segundo modelo, se ele tivesse a chance de conhecer Jiraiya, ele perguntaria sobre o modo sábio e o chakra senjutsu.
Com o modo sábio, mesmo sem desbloquear seu segundo modelo, sua força pode ser bastante aumentada. Agora mesmo, ele estava apenas no começo de sua jornada, e aqueles seres monstruosos provavelmente não apareceriam. Os Kage ainda são uma potência absoluta neste estágio. A figura de Ryujiro apareceu na estrada da vila e naquele momento, uma voz o chamou. Com suas típicas mangas curtas e seu cabelo preto espetado. É o Sasuke. Um sorriso apareceu no rosto de Ryujiro, mas ele também se sentiu um pouco surpreso. O que meu irmão disse é verdade. Sua força realmente atingiu o nível de Jonin? Sasuke olhou para Ryujiro com relutância nos olhos, sentindo-se um pouco amargo. Como membro do clã Uchiha, ele tinha orgulho de sua identidade. O clã Uchiha produziu muitos gênios, Uchiha Madara, Uchiha Shizui, seu irmão. E antes de Ryujiro entrar na escola, ele também era um gênio do clã Uchiha. Mas desde que Ryujiro entrou na escola, seu brilhantismo como gênio foi gradualmente ofuscado. Depois de perder para Ryujiro, o orgulho de Sasuke sofreu um golpe sem precedentes. Bem, talvez eu não tenha sido páreo para Itachi da última vez, mas agora tenho o poder de lutar contra ele, Ryujiro disse calmamente, fazendo com que os olhos de Sasuke encolhessem de repente. Como isso é possível? Capítulo 13. Ryujiro tinha apenas 7 anos. E comparado a Ryujiro, Sasuke ainda era mais fraco que ele em todos os aspectos. Ryujiro, lute comigo, disse Sasuke. Por quê? Ryujiro perguntou. Quero saber a diferença entre nós, respondeu Sasuke. Ryujiro suspirou impotente. Sasuke estava claramente procurando por problemas. Ryujiro levou Sasuke para a floresta onde ele frequentemente treinava. Por que esse lugar é assim? Sasuke perguntou, olhando para o fundo da cratera e para a densa floresta cortada por armas afiadas, com o rosto cheio de choque. Olha, Sasuke, disse Ryujiro. Essa é a diferença entre você e eu. Com isso, Ryujiro desembainhou sua espada e desferiu um golpe simples, porém poderoso. Sasuke nem percebeu o que estava acontecendo. Uma aura de espada vermelha escura e deslumbrante, como um tsunami engolfando tudo, varreu, derrubando tudo em seu caminho. Bom, a aura da espada surgiu, dominando tudo em seu caminho. A força aterrorizante destruiu a terra. A terra infinita tremeu por causa dessa aura de espada vermelha escura, e as vibrações na floresta assustaram inúmeros pássaros. A força aterrorizante submergiu tudo, deixando para trás uma profunda vala de 10 metros de profundidade no chão, como uma ferida aberta. Enquanto a poeira baixava e a névoa se dispersava, Sasuke arregalou os olhos horrorizado, encarando o chão rachado à sua frente. Sasuke ficou completamente atordoado. Você entende agora? Essa é a diferença de força entre você e eu. Não há necessidade de brigar, Ryujiro disse calmamente. Tenho coisas para resolver. Adeus. Com uma despedida, Ryujiro deixou Sasuke, que ainda estava perplexo. Sasuke caiu no chão, tremendo incontrolavelmente. Isso é uma piada? Como ele pode ter tanto poder? Isso é ninjutsu? Rank A ou Rank S? A distância entre ele e eu é tão grande. Será que algum dia conseguirei alcançá-lo? Cerrando os punhos em frustração, Sasuke não conseguia aceitar ficar sempre atrás de Ryujiro. Mas quando viu as profundas marcas no chão, ele se sentiu ainda mais desesperado e impotente. A diferença era muito grande. Nos dias seguintes, na Academia Ninja, Ryujiro continuou a enviar seus clones das sombras para assistir às aulas. Cada clone sozinho era forte o suficiente para competir com Jonin de baixo nível. A diferença na força era apenas porque os clones não tinham espada. Se os clones das sombras também empunhassem espadas, eles poderiam até enfrentar Jonin. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? O progresso de desbloqueio de personagem, 35,5%. Agora Ryujiro havia dominado com sucesso a essência do espadachim. Embora seu Haki de armamento e Haki de observação ainda não tivessem atingido o auge, seu Haki de armamento era suficiente para cobrir a parte superior do corpo. Treinar aqui era simples. Ryujiro levava ao limite repetidamente, superando-se constantemente. Somente assim ele poderia melhorar rapidamente seu Haki. Em seu espaço mental, Mihawk havia se transformado em sua versão. Ele usava um chapéu tricor preto adornado com pele branca e uma camisa estampada vermelho vinho. Uma pequena faca em forma de cruz pendia de seu peito, e Ryujiro se lembrava vividamente da expressão peculiar de Mihawk quando ele sacou a faca. O espadachim mais forte do mundo. Em seu espaço mental, Ryujiro sentiu uma pressão pesada. De fato, a pressão de ser o espadachim mais forte era como uma montanha pressionando. Entretanto, Ryujiro teve uma ideia que ele nunca havia considerado antes. Poderia seu eu mental usar ninjutsu e jutsu clone das sombras? Ryujiro nunca havia tentado tal coisa antes. Parecia que o chakra ainda existia. Vamos tentar. Ryujiro formou selos de mão. Bum! Outra figura apareceu ao lado dele, e a expressão de Ryujiro mudou. Apenas criar um clone de sombra esgotou enormemente seu chakra, mostrando que ainda havia limitações no espaço mental. Mas mesmo criar um clone de sombra foi o suficiente. O espadachim mais forte. Deixe-me testar minhas habilidades. Clang! Os olhos penetrantes de Mihawk não demonstraram emoção. Acompanhado por um grito de espada, uma aura de espada verde com dezenas de metros de altura, avançou em direção a Ryujiro como uma tempestade feroz. Droga! Sentindo o perigo intenso, Ryujiro sabia que a distância entre ele e Mihawk daquela época era enorme. Ryujiro desviou da aura da espada verde, enquanto seu clone das sombras procurava uma oportunidade. Aproveitando o momento em que Mihawk estava vulnerável, uma aura de espada vermelha e negra surgiu.
Clang. Com um levantar casual da mão, Mihawk facilmente desviou a aura da espada do clone das sombras de Ryujiro, fazendo-a explodir acima deles. No dojo da família Hyuga, Yashi observou Ryujiro segurando sua espada, emitir uma aura aterrorizante. O que diabos esse garoto está fazendo? Ele está apenas parado ali com os olhos fechados segurando uma espada, mas por que sua aura flutua daquele jeito? Especialmente naquele momento, Yashi até sentiu uma sensação de ameaça. Pai! Hinata gritou, então olhou para Ryujiro e disse, Ryujiro está treinando novamente. Treinamento? É isso que ele faz para treinar? Yashi não conseguiu deixar de perguntar confuso. Sim, pai. O treinamento de Ryujiro sempre foi assim. Além de lutar conosco, ele passa mais tempo contemplando a esgrima em seu próprio mundo. Isso não é meditação? Hinata balançou a cabeça. Eu também pensava assim, mas toda vez que Ryujiro entra nesse estado, sua força aumenta significativamente. Este é um segredo da força de Ryujiro. Um segredo? Yashi franziu a testa em contemplação. Poderia haver um limite de linhagem que ajudasse em seu treinamento? Mas Ryujiro é apenas um plebeu. Seus pais, ambos Jonin, não tinham tais linhagens. Esse garoto é realmente extraordinário. Será que sua habilidade com a espada criará um novo presa branca que aterrorizará outras vilas ninjas? No espaço mental, Ryujiro viu apenas um lampejo de luz da espada e retornou do espaço mental para a realidade. Ryujiro ofegou o suor cobrindo sua testa enquanto ele se ajoelhava sobre um joelho. Sua resistência foi esgotada a tal ponto? Yashi ficou surpreso. De fato, como Hinata havia dito, a meditação definitivamente não faria o chakra de Ryujiro cair tão repentinamente. E ele parecia tão exausto. Verdadeiramente o maior espadachim do mundo. Mesmo que Ryujiro usasse as mesmas técnicas, ele ainda poderia ser facilmente combatido por Mihawk. Ryujiro não estava apenas aprendendo as técnicas de Mihawk sem propósito, ele também combinou ninjutsu para criar novas técnicas de espada. O poder da aura da espada do espadachim mais forte era dezenas de vezes mais forte que a sua. Apenas um golpe era equivalente, não mais que o poder de um ninjutsu de nível S, o que era emocionante de se pensar. Capítulo 14. Um dia antes do início das aulas, Ryujiro acordou com notícias repentinas na manhã seguinte. A notícia era sobre Naruto roubando o pergaminho dos selos. Isso deixou Ryujiro um tanto silencioso. A história não foi alterada? Ou havia uma força manipulando este mundo, talvez ele, o sábio dos 6 caminhos, o lendário ancestral dos ninjas, o fundador do Ninshu. Embora o sábio dos 6 caminhos não andasse mais na Terra, ele continuou a vigiar o mundo ninja da vida após a morte. Como uma figura lendária, Ryujiro não queria chamar a atenção desse velhote. Afinal, sua própria força era limitada agora. Mesmo que ele desbloqueasse completamente o modelo de Mihawk, sua força não poderia se comparar à de Agoromo. Só sua devastação planetária foi o suficiente para dar dor de cabeça a Ryujiro. Neste momento, Ryujiro chegou à porta de Naruto. Ele bateu. Naruto, ainda grogue de sono, abriu a porta e ficou momentaneamente atordoado pela presença de Ryujiro. Ryujiro, o que te traz aqui? Naruto perguntou surpreso. Ryujiro entrou rapidamente no quarto de Naruto, seguido por uma série de gritos de dor de Naruto ecoando de dentro. Depois de um tempo, Naruto tinha 3 grandes galos na cabeça. Ele cobriu a cabeça e gritou indignado, Ryujiro, por que você me bateu? Por que você roubou o pergaminho? A expressão de Naruto endureceu instantaneamente, então ele riu sem jeito. Ryujiro, como você sabia? Ryujiro olhou para Naruto com um olhar de quem sabe. Tudo bem, pare de fingir e seja honesto. Acabei de ouvir de Mizuki-sensei que o pergaminho do selamento contém muitos ninjutsus interessantes, então eu queria dar uma olhada. E então Mizuki-sensei tentou me emboscar de repente. Depois que eu dei uma surra nele, Iruka-sensei veio e me levou para ver o Hokage. E então eu voltei. Então era Mizuki afinal. Mas esse enredo sofreu algumas mudanças. Mizuki foi espancado por Naruto, e Iruka não sofreu nenhum ferimento fatal. Embora as alterações tenham sido pequenas, elas ainda afetaram o enredo original. Mostre-me o que você aprendeu. Ryujiro disse casualmente. Naruto ficou nervoso e arregalou os olhos em choque. Uau! Ryujiro, você ao menos sabe disso? Jutsu de múltiplos clones das sombras. Ban, ban, ban. A sala de repente se encheu de muitos clones de Naruto. A casa de Naruto já era pequena, e com tantos clones se reunindo, ela ficou ainda mais lotada. De fato, jutsu de clones múltiplos das sombras. Ryujiro não ficou surpreso, na verdade ele achou isso bastante normal. Mas, ei, pare de me empurrar. É você quem está me empurrando. É você, é você, é você. Os clones de Naruto começaram a discutir e a sala imediatamente ficou barulhenta. Pessoas do lado de fora ouviram e pensaram que Naruto estava fazendo algo na casa. Depois de dissipar os clones, Naruto enxugou o suor da testa. Você quer que eu lhe ensine esse jutsu? Naruto sorriu tentadoramente. Não precisa. Não estou interessado. O jutsu de múltiplos clones das sombras consumia muito chakra e podia até mesmo drenar as reservas de chakra de uma pessoa em um instante devido à enorme quantidade necessária. É por isso que foi classificado como um jutsu proibido. Somente alguém como Naruto, que era um Uzumaki e tinha acesso ao chakra do 9 caudas, poderia usá-lo sem hesitação. O rosto de Naruto ficou rígido. Ele pensou que poderia tentar Ryujiro com técnicas proibidas, mas quem imaginaria que Ryujiro não estaria nem um pouco interessado? Ryujiro, mas isso é um jutsu proibido. Um jutsu proibido. Ah, e daí?
Um jutsu proibido não é poderoso? Agora finalmente posso derrotar você. Naruto. Não dá mais para se divertir. Naruto, desanimado, abaixou a cabeça e como Sasuke no dia anterior, caiu em silêncio, um sinal de decepção. Verdadeiramente, eles eram bons amigos. O relacionamento entre Naruto e Sasuke ainda era bom, embora eles às vezes discutissem devido à natureza competitiva, típica de crianças da idade deles. Esses dois grupos de bons amigos tinham um relacionamento muito bom agora. Na vida escolar subsequente, Ryujiro continuou a enviar clones das sombras para a escola, e somente durante os exames importantes seu verdadeiro eu aparecia. Quanto a Hinata, por motivos familiares, mesmo podendo usar clones das sombras agora, ela ainda ia à escola pessoalmente. E assim, o tempo passou. Na beira de um penhasco, Ryujiro, agora com 1,77 metros de altura, estava de pé. Aos olhos de seus pares, Ryujiro parecia um gigante. Hinata e Naruto ficaram longe porque foi isso que Ryujiro os instruiu a fazer. O que você está fazendo, Ryujiro? Naruto perguntou, confuso. No momento seguinte, Hinata arregalou os olhos de repente e olhou para Ryujiro. Em um instante, seus olhos se contraíram bruscamente. Que momento! A espada de Ryujiro exalava uma aura voadora, e seus olhos verde escuros brilhavam com uma luz divina. Armamento aqui. Lâmina negra. Flash. Barulho. Um som agudo de espada foi ouvido quando um enorme golpe negro voou para o céu, atingindo uma altura de 17 ou 18 metros. No ar, até as nuvens brancas se separaram quando o corte negro as dividiu em duas. Uma tempestade irrompeu, virando tudo ao redor. Estrondo. Abaixo do corte preto, não muito longe, um pico de montanha foi cortado bem diante dos olhos de Hinata e Naruto. A montanha desmoronou, envolvendo tudo em uma nuvem de poeira, atraindo até mesmo a atenção do terceiro Hokage da vila. Neste momento, o clã Uchiha, Anbu e a Raiz correram em direção ao pico da montanha cortada. A montanha foi destruída por Ryujiro. Meu Deus! Ryujiro é um monstro? O terceiro Hokage pode realmente cortar o pico de uma montanha? Até Naruto começou a duvidar se o Hokage da vila conseguiria derrotar Ryujiro. Hinata naquele momento ficou chocada e sem palavras, incapaz de acalmar seu coração por um longo tempo. Classificação S. Esse corte é o poder de um ninjutsu de rank S. Não, nem mesmo um ninjutsu de nível S conseguiria cortar o pico de uma montanha. Quão aterrorizante é a força de Ryujiro. Ufa! Ryujiro exalou pesadamente e o brilho afiado em seus olhos gradualmente desapareceu. Um ano atrás, Ryujiro já havia entrado no reino do grande espadachim, mas naquele ano, ele ainda não era páreo para Mihawk em seu mundo mental. Porque Mihawk em seu mundo mental pertencia ao seu auge. Mesmo que Ryujiro tivesse pisado no reino do grande espadachim, ele ainda não era páreo para Mihawk. O modelo de personagem, Drácula Mihawk? O progresso de desbloqueio de personagem, 73,3%, embora Ryujiro ainda acabasse perdendo para Mihawk, não seria tão desastroso quanto antes. E agora, o que ele cortou foi apenas um pequeno pico de montanha, enquanto o golpe de Mihawk poderia facilmente dividir um grande pico de montanha em dois. Ainda havia uma distância entre ele e Mihawk. Capítulo 15. Enquanto a poeira baixava do céu, os rostos dos shinobi que chegavam mostravam expressões de total descrença. O que aconteceu aqui? Ei, estou sonhando. A montanha foi cortada? Shinobi da Anbu da Raiz, assim como a força policial de Konoha, ficaram todos em choque enquanto olhavam para o pico decepado. O corte suave lembrava o de uma lâmina cortando manteiga. Tal visão era sem precedentes em suas vidas. Que tipo de poder poderia cortar uma montanha como essa? No entendimento deles, apenas as bestas com cauda e o lendário primeiro Hokage possuíam tal poder. Mesmo o terceiro Hokage em seu auge provavelmente não poderia causar uma destruição tão massiva. O que está acontecendo aqui? Danzo correu, suas pupilas se contraindo ao ver a montanha quebrada. Danzo-sama, chegamos aqui e já encontramos tudo assim. Tanto poder. Provavelmente é um ninjutsu de nível S. Ninjutsu de nível S. Os corações de todos os shinobi presentes afundaram. Eles estavam bem cientes do poder do ninjutsu de rank S, capaz de destruição massiva sem paralelo antes. Mas um ninjutsu de nível S poderia realmente cortar uma montanha? A expressão de Danzo escureceu consideravelmente. Olhar para a montanha cortada encheu de uma sensação de crise sem precedentes. Quem poderia ter feito isso? Foi alguém de Konoha. Ou alguém havia se infiltrado na aldeia deles? Realize verificações completas em todos que entram e saem de Konoha. Não deixe uma única pessoa passar despercebida. Se algo incomum for encontrado, notifique a mim e ao terceiro Hokage imediatamente. Sim. Com o último olhar para a cena horripilante diante dele, Danzo saiu, com o coração ainda acelerado. Após Ryujiro e seus companheiros retornarem à vila, discussões sobre a montanha cortada enchiam o ar. Até mesmo Hinata e Naruto não conseguiam acalmar seus corações. A diferença com Ryujiro é muito grande. Como Ryujiro treinou? Naruto cerrou os punhos, sentindo-se deprimido. Ele pensou que dominar o jutsu do clone das sombras lhe permitiria acompanhar Ryujiro, mas depois de 2 anos, Naruto sentiu que a distância entre eles era como um abismo. Principalmente o golpe que cortou a montanha, fez Naruto sentir intensamente a diferença entre eles. Ryujiro, vou treinar. Com essas palavras, Naruto desapareceu da vista de Ryujiro. Parece que Naruto foi afetado. Hinata murmurou. Ryujiro então pegou a mão delicada de Hinata e sorriu.
Se ele seguir meu método de treinamento, depois de algum tempo ele também ficará mais forte. Mas agora ele se foi, então ninguém vai nos perturbar. Hinata corou e abaixou a cabeça instintivamente. Ryujiro se tornou ainda mais charmoso do que antes. Com seu cabelo preto curto e seus olhos verdes escuros, ele naturalmente chamava a atenção das pessoas. Ryujiro vestia uma camisa preta e calças largas de treino bege com um cinto preto trançado na cintura, feito sob medida para ele. Com sua altura de 1,77 metros e seu comportamento maduro, ele parecia um jovem adulto. Alguns meses depois, algo sem precedentes e assustador aconteceu em Konoha. O clã Uchiha foi exterminado. Outrora um clã de prestígio em Konoha, os Uchiha produziram muitos indivíduos excepcionais. Mas da noite para o dia eles foram exterminados, deixando as pessoas com uma mistura de emoções. O que chocou ainda mais o povo de Konoha foi que o culpado acabou sendo Itachi Uchiha, filho do líder do clã Uchiha, o outrora brilhante prodígio, assim como Uchiha Shizui. Agora, apenas Sasuke, o último do clã Uchiha, permanecia em Konoha. Alguns lamentavam, enquanto outros se regozijavam. Havia muitos na vila que tinham sentimentos ruins em relação aos Uchiha. Desde o massacre Uchiha, a personalidade de Sasuke passou por uma mudança drástica. Ele se tornou indiferente e arrogante, recusando-se a falar com qualquer um. Suas duas fãs, Ino e Sakura, sentiam pena de Sasuke, mas sempre que tentavam confortá-lo, eram recebidas com seu olhar frio. Vale do fim. Ryujiro olhou para a figura desolada diante dele e disse, entrando em contato comigo em um momento como esse, você não tem medo de que eu o leve de volta para a vila? Itachi se virou e seu Mangekyou Sharingan travou em Ryujiro. Sasuke, ele está bem? Ryujiro riu. Você acha que ele ficaria bem diante dessa situação? Agora ele só quer ficar mais forte para te matar. Itachi abaixou a cabeça, suspirando. Contanto que seu poder exceda seu ódio por mim, isso é o bastante. Entre a vila e o clã, você finalmente escolheu a vila. Ryujiro disse casualmente. Itachi olhou para Ryujiro, descrença estampada em seu rosto. Você sabe? Ryujiro não respondeu. Havia pouquíssimas coisas na vila que Ryujiro não soubesse. Seu conhecimento se estendia até mesmo às relações entre Danzo e Orochimaru nos bastidores. Diga-me, você não me trouxe aqui só por causa do Sasuke, trouxe? Itachi olhou para Ryujiro, examinando-o cuidadosamente. Esse garoto é realmente tão jovem? A sensação que Ryujiro lhe dava agora era diferente. Ele sentia uma ameaça emanando de Ryujiro. Itachi estava bem ciente de sua própria força. Mesmo o atual terceiro Hokage pode não ser páreo para ele, mas ele podia sentir uma ameaça de Ryujiro. Parece que não consigo te entender. Há muitos na vila que não conseguem me entender. Você não é o único. Itachi sacou uma kunai, seu Mangekyou Sharingan fixo em Ryujiro, e disse indiferentemente. Essa é a única coisa que eu queria saber antes de deixar a vila. Deixe-me ver o quanto sua força cresceu. E eu também quero ver o quão forte estou agora. Ryujiro desembainhou sua espada com a ki cobrindo sua mão e lâmina. Ao ver a substância negra na mão de Ryujiro, Itachi franziu a testa. O que é isso? Ninjutsu comum? Ou uma Kekkei Genkai? Itachi certa vez suspeitou que Ryujiro tivesse uma Kekkei Genkai. Caso contrário, como se viu poderia crescer tanto? Essa substância negra seria o que ele especulou ser a Kekkei Genkai? Ryujiro provavelmente não esperava que Itachi confundisse a ki com uma Kekkei Genkai. O que você está fazendo? Itachi olhou para Ryujiro, confuso enquanto fechava os olhos. Os Uchihas são mais famosos por seu Sharingan. Se eu não fizer contato visual com você, seu Sharingan Genjutsu não deve funcionar. As palavras de Ryujiro estavam corretas, mas ele conseguiria liberar todo o seu poder com os olhos fechados? Num piscar de olhos, as vozes dos dois desapareceram como se tivessem desaparecido. Barulho! A colisão entre kunai e espada irrompeu em faíscas ofuscantes. Ryujiro não era mais o mesmo de antes. A kunai negra foi cortada ao meio pela lâmina afiada da espada de Ryujiro. Itachi recuou vários passos em choque, encarando Ryujiro com espanto. Itachi, não me subestime. De outra forma, você vai morrer. Capítulo 16. Os olhos de Itachi se contraíram e mais algumas shurikens apareceram em sua mão. No momento em que foram lançados, Itachi rapidamente formou selos. Estilo de fogo. Jutsu de fogo da Fênix. Da boca de Itachi, várias bolas de fogo eram expelidas continuamente, e o calor escaldante fazia com que a temperatura ao redor aumentasse. Mas sob o haki de observação de Ryujiro, ele já havia previsto o que Itachi faria. Clang, clang, clang. Todos os shurikens foram desviados. A espada de Ryujiro bloqueou o ataque de Itachi atrás dele. Mais uma vez, a kunai se partiu em 2 pedaços. Mesmo com os olhos fechados, você consegue sentir minha localização. Uma percepção tão assustadora. A expressão de Itachi ficou estranhamente séria. A experiência de combate e a mentalidade madura demonstradas pelo jovem à sua frente não eram algo que poderia ser possuído em sua idade. No momento seguinte, uma aura feroz emanou de Ryujiro. Instantaneamente, Itachi sentiu uma sensação de ameaça e rapidamente se distanciou de Ryujiro. Mesmo assim, a figura de Ryujiro pareceu desaparecer, e no momento seguinte ele apareceu na frente de Itachi. No instante ele sacou sua espada. Lâmina negra. Flash. Zing. No momento em que a lâmina brilhou, uma luz extremamente ofuscante privou Itachi Uchiha de sua visão. Boom! Atrás de Itachi, a propagação contínua do golpe se estendia por 40 a 50 metros, como uma fera monstruosa destruindo tudo sob seus pés. O chão rachou e tremeu incontrolavelmente.
No instante em que o golpe se espalhou, ele explodiu com um rugido estrondoso. A onda de choque avançou como um furacão, quebrando árvores e cobrindo o céu com poeira. Sob o golpe, as pedras espalhadas se transformaram em nada. Itachi virou a cabeça rigidamente, seu rosto cheio de horror enquanto olhava para o abismo atrás dele. As duas estátuas do Vale do Fim também apresentavam rachaduras. Gole! Itachi não conseguiu evitar engolir em seco, encarando Ryujiro com horror. Essa é sua força? Neste momento, Ryujiro já havia embainhado sua espada. Se ele não tivesse se contido naquele momento de vulnerabilidade, Itachi poderia ter morrido sob sua espada. No entanto, Ryujiro não fez isso porque não houve intenção de matar por parte de Itachi. Foi apenas um confronto comum. Sim. Ryujiro abriu os olhos, seu olhar fixo em Itachi. Quantas vezes você consegue executar esse golpe? Itachi olhou gravemente para Ryujiro. Ryujiro olhou para Itachi com indiferença e disse calmamente: este é apenas um golpe comum. Tal poder pode ser usado sem esforço. Itachi ficou parado por um longo tempo, estupefato. Como uma figura fria e indiferente neste mundo, Itachi estava tão atordoado quanto um tronco. Um golpe desses, comparável a um ninjutsu de nível S, poderia ser desferido casualmente? O que ele disse é verdade ou mentira? Independentemente da verdade, Ryujiro em uma idade tão jovem já possuía a força de um Kage. Pensando nisso, Itachi não conseguia mais manter a calma. Se essa notícia se espalhasse por todo o mundo ninja, provavelmente causaria sensação. Essa habilidade com a espada já era mais aterrorizante do que a do antigo Presa Branca. Se um ataque casual é um ninjutsu de nível S, quem neste mundo ninja poderia ameaçar Ryujiro? Fizemos muito barulho? Parece que alguém está chegando. Observação de Ryujiro aqui sentiu várias auras se aproximando rapidamente. Talvez por causa da comoção causada pelo golpe anterior, ele atraiu a atenção dos ninjas da vila de Konoha. Itachi franziu a testa. Ele não detectou nenhum ninja dentro de seu alcance sensorial. Não importa o quão habilidoso fosse o departamento de detecção da vila de Konoha, eles provavelmente não conseguiriam se igualar à percepção de Ryujiro. Se possível, espero que você possa cuidar do Sasuke para mim. As palavras de Itachi ecoaram fracamente no vale. Ryujiro estalou a língua e então virou a cabeça, lançando um olhar sério para outro local. Agora mesmo, aquele lugar. Foi óbito? Problemático. Se esse cara mirar neles, não vai ser bom. Assim que Ryujiro se virou, várias vozes apareceram de repente na sua frente. Kakashi ataque Azuma Sarutobi Might Guy. Might Guy olhou para as mudanças na paisagem não muito longe e exclamou em choque. O que aconteceu aqui? Essa situação parece semelhante à de quando o pico da montanha foi cortado em Konoha. O terreno foi alterado? Vendo as rachaduras se estendendo por dezenas de metros de profundidade, os três Jonin caíram em contemplação e então inconscientemente desviaram o olhar para Ryujiro. Esse garoto parece familiar. Oh, agora me lembro falando nisso, Kakashi. Esse cara é aclamado como um gênio que pode rivalizar com você. Dizem que sua esgrima é tão requintada quanto a de Sakumo-sensei. Sakumo-san tinha outro filho escondido de você? Azuma provocou com um sorriso malicioso. Azuma percebeu o olhar hostil de Kakashi e rapidamente fechou a boca, sem dizer mais nada. Em termos de força, ele não era páreo para Kakashi. Afinal, a reputação de Kakashi como ninja copiador já havia se espalhado para as outras 4 principais vilas ninja. A expressão sombria de Kakashi gradualmente se suavizou, e então ele examinou cuidadosamente Ryujiro à sua frente. Este jovem não era simples, sua aura única e a espada em sua cintura escondiam completamente sua astúcia. Mesmo que nunca tivessem se conhecido antes, Kakashi podia sentir a natureza extraordinária do jovem à sua frente. Jovem, você sabe o que aconteceu aqui? Might Guy sorriu e perguntou. Diante dos 3 Jonins, a expressão de Ryujiro permaneceu inalterada, mas seu olhar permaneceu em Kakashi por um longo tempo. Então este era o lendário Kakashi Ataque. Independentemente de quem fosse seu oponente, parecia que ele sempre tinha chances iguais de vencer, como se tivesse alguma armadura de enredo. Você diz que Kakashi é forte, certo? Ele não era particularmente forte, apenas um pouco mais forte que um Jonin de elite. Com o uso do Kamui, a força de Kakashi já poderia estar próxima da de um Kage. Mas durante a invasão de Pen, Kakashi e Pen puderam lutar uniformemente, ou até mesmo tiveram uma pequena vantagem. Então, houve lutas posteriores com Madara Uchiha Kage Otsutsuki. Sua força aumentava de acordo com a força do oponente. Kakashi sentiu o olhar e a expressão de Ryujiro se tornando um tanto artificiais. Ryujiro, o que exatamente aconteceu aqui? Não tenha medo, mesmo que essa pessoa venha novamente, nós 3 temos o poder de lutar contra ele. Azuma pensou que Ryujiro poderia ter ficado assustado com algo que aconteceu antes, então ele o consolou. Ryujiro não se incomodou nem em olhar para ele, dizendo calmamente, Itachi Uchiha esteve aqui. Capítulo 17. As expressões dos 3 indivíduos mudaram de repente. Itachi Uchiha? Todos eles tinham expressões solenes enquanto olhavam para os arredores devastados e os picos estreitos das montanhas, com uma pitada de pavor surgindo em seus olhos. É Uchiha Itachi. Isso explica tudo, mas quando ele dominou um ninjutsu tão aterrorizante? Tal poder rivaliza até mesmo com o jutsu de nível S. É esgrima.
Uchiha Itachi, o cérebro por trás do massacre do clã Uchiha, o ninja desaparecido de Rank S procurado pela vila. Nenhum deles entendia por que Itachi massacraria seu próprio clã, mas na mente deles, ele era um indivíduo extremamente perigoso. Somente o terceiro Hokage e Danzo sabiam sobre o relacionamento de Itachi com os superiores de Konoha. Azuma, relate a situação aqui ao terceiro Hokage. Cara, faça um reconhecimento dos arredores para ver se há alguma outra presença. Vou levar esse garoto, Ryujiro, de volta para a vila. Kakashi disse seriamente. Azuma e Gai não fizeram objeções. Gai era responsável por explorar quaisquer outros inimigos por perto, enquanto Azuma já estava a caminho para encontrar o terceiro Hokage. Enquanto Kakashi e Ryujiro caminhavam, eles permaneceram em silêncio. A atmosfera estava tensa, mas depois de olhar para a espada pendurada na cintura de Ryujiro, Kakashi falou. Essa comoção foi causada por Itachi? Kakashi sempre foi cauteloso com o garoto ao seu lado. Talvez Azuma e Gai não pudessem sentir, mas Kakashi, um veterano da terceira grande guerra ninja, sentiu uma sensação de perigo emanando do garoto. Não era sempre que um jonin de elite se sentia ameaçado. Kakashi-san, se eu dissesse que a comoção foi causada por mim, você acreditaria? Ryujiro lançou um sorriso travesso para Kakashi e no momento seguinte, sua figura desapareceu da vista de Kakashi. Kakashi ficou paralisado em choque. Aquele ninjutsu que altera o terreno foi por causa do Ryujiro? Itachi era um indivíduo perigoso. Se Ryujiro realmente o tivesse encontrado, não havia como ele sair ileso. A única explicação era que esse garoto guardava alguns segredos não revelados. E se Itachi realmente possuísse um ninjutsu tão aterrorizante, a vila teria algum conhecimento dele, mesmo que limitado. Eles não podiam ser completamente desinformados. O pico da montanha rachado, as rachaduras que se espalham por centenas de metros no chão, tudo isso foi obra desse garoto. Foi difícil para Kakashi acreditar no começo. Era esgrima? Seja o pico da montanha previamente cortado ou as rachaduras que ele acabará de testemunhar, elas lembravam o trabalho de uma lâmina, deixando para trás rastros semelhantes. Nem mesmo seu pai, por mais habilidoso que fosse com a espada, provavelmente conseguiria exercer um poder tão aterrorizante. Que segredos esse garoto escondia? No escritório do Hokage, Hiruzen franziu a testa para Kakashi. Kakashi, você está dizendo que todos os distúrbios anteriores foram causados por Ryujiro? Ryujiro ainda não atingiu todo o seu potencial e até mesmo ninjutsu de nível S podem não ser capazes de causar as mudanças ambientais que testemunhamos. Você tem certeza disso? Diante do questionamento do terceiro Hokage, Kakashi ficou momentaneamente sem palavras porque não tinha evidências diretas para provar que toda aquela destruição foi causada por Ryujiro, mas combinando as palavras de Ryujiro com seu próprio pressentimento, Kakashi tinha certeza de que os picos das montanhas cortados e as mudanças no Vale do Fim estavam definitivamente ligados a Ryujiro. Embora eu não tenha provas, senti uma sensação de ameaça vinda de Ryujiro quando estava com ele. Uma sensação de ameaça? A expressão de Hiruzen mudou. Fazer um jonin de elite como você se sentir ameaçado é realmente preocupante. Hiruzen olhou para a paisagem de Konoha, perdido em pensamentos. Tudo bem, eu entendo. Você pode ir embora. Kakashi saiu do escritório do Hokage. Yamato, tente testar esse garoto para mim. Sim, Hokage-sama. À noite, após treinar com Hinata, Ryujiro deixou o complexo Hyuga. As ruas de Konoha estavam silenciosas à noite, mas Ryujiro parecia sentir algo. Ho! Várias kunai voaram em direção a Ryujiro. Armamento aqui. Em vez de sacar sua espada, Ryujiro cobriu suas mãos com o aqui do armamento e desviou a kunai. Essa máscara. A expressão de Ryujiro mudou ligeiramente. É Yamato. Parecia que o terceiro Hokage já sabia. Kakashi estava desconfiado, afinal. Agora, Ryujiro não precisava mais esconder sua força. A razão pela qual ele escondeu seu poder antes era que ele não tinha alcançado o nível de um Kage. Mas agora que ele havia atingido esse nível, ele não tinha mais preocupações. A colisão entre a kunai de Yamato e o punho coberto com aqui de armamento de Ryujiro produziu um som metálico. Din, din, din. Conforme Yamato continuava a lutar, ele ficava cada vez mais cauteloso. O taijutsu desse garoto atingiu tal nível. O que era a substância preta nas mãos dele? Era ninjutsu ou um Kekkei Genkai? Esse garoto sob o comando do terceiro Hokage era realmente extraordinário. Foi o terceiro Hokage que te enviou, certo? Não há necessidade de mais testes. Leve-me para vê-lo. O aqui de armamento nas mãos de Ryujiro desapareceu enquanto ele olhava calmamente para Yamato. Essa maturidade. Yamato teve outra impressão de Ryujiro. Me siga. Yamato disse friamente. Já era tarde da noite, mas as luzes do escritório do Hokage ainda estavam acesas. Como Hokage, não havia descanso até que todos os assuntos da vila estivessem resolvidos. Hokage-sama, Ryujiro, está aqui. Do lado de fora da porta, a voz de Yamato ecoou. Hiruzen pausou seu trabalho e olhou para Ryujiro chegando com alguma surpresa. Levantando a mão, Hiruzen viu a figura de Yamato desaparecer do escritório do Hokage. Anteriormente, Hiruzen tinha ouvido falar das várias façanhas de Ryujiro, mas nunca o tinha visto pessoalmente. Agora, de perto, a aura que emanava daquele garoto era inegável. Konoha havia produzido outro gênio a par de Kakashi. Talvez em alguns anos, outro mestre da esgrima como Sakumo surgiria. Ryujiro, esse deve ser nosso primeiro encontro. Sim, Hokage-sama. Já que Yamato trouxe você aqui, você deve ter lutado com ele. Ryujiro assentiu levemente.
Você deveria saber meu propósito em fazer Yamato testá-lo. Os olhos nublados de Hiruzen de repente ficaram aguçados. Diante do olhar penetrante de Hiruzen, Ryujiro o encarou de volta sem qualquer sinal de medo. Okage-sama, você só quer saber se o que Kakashi disse é verdade. Ryujiro colocou suas cartas na mesa. Esconder sua força cegamente era inútil. Somente mostrando verdadeiramente seu poder ele poderia inspirar medo. Os incidentes no Vale do Fim foram de fato causados por mim. Mas no dia anterior, lutei com Itachi Uchiha. O que? Ele lutou contra Itachi também? Capítulo 18. Os olhos de Hiruzen se arregalaram, uma forte sensação de espanto refletida neles. Lutar com Itachi? Como isso pode ser possível? Hiruzen conhecia muito bem a força de Itachi. Itachi já havia ativado seu Mangekyou Sharingan. Nem mesmo o terceiro Hokage poderia garantir que ele poderia se igualar a Itachi. Por um momento Hiruzen parou de pensar. Depois de se acalmar por um tempo, ele começou a olhar seriamente para Ryujiro. Quem venceu entre você e Itachi? Hiruzen perguntou solenemente. O resultado? Ryujiro ponderou por um momento. Se fosse baseado somente em força, ele acreditava que superava Itachi em muito. No entanto, Itachi ainda tinha Tsukuyomi, Amaterasu, Susanoo e outras habilidades. Além disso, ele não havia lutado contra Itachi com toda a sua força, então não tinha certeza de como essas habilidades de Itachi se sairiam contra ele. Mas mesmo assim, ele acreditava que poderia derrotar Itachi facilmente se eles lutassem de verdade. E o principal problema aqui era que ele não queria revelar todas as suas cartas na frente de Hiruzen, então ele escolheu dar uma resposta diplomática. É 50-50, Ryujiro respondeu calmamente. Hiruzen prendeu a respiração após ouvir o que Ryujiro disse. Isso significava que o Ryujiro na frente dele já possuía a força de um Kage? Claro, ainda não se sabia se o que Ryujiro disse era verdade ou não, mas esse garoto na frente dele definitivamente não era simples. Essa atitude, essa compostura. Se o passado de Ryujiro não fosse limpo, Hiruzen poderia tê-lo visto como uma ameaça. Com sua força, você não precisa continuar estudando na Academia Ninja. Sim, Okage-sama. Desta vez vim para me candidatar à formatura antecipada. Ryujiro afirmou claramente. Ryujiro sabia que atualmente possuía grande força, mas seu poder não estava crescendo na taxa que ele queria. Então, para melhorar rapidamente, Ryujiro sabia que teria que enfrentar combates na vida real, e isso não poderia ser feito permanecendo na academia. É por isso que ele queria se formar cedo e ir em missões. Eu aprovo sua inscrição. Com sua força, não há necessidade de você ficar mais na escola ninja. No entanto, para confirmar sua força, mandarei um Jonin testá-lo. Você concorda com isso? Hiruzen admirava muito os talentos da vila e apreciava os gênios civis. No entanto, ele achou difícil deixar Ryujiro ir. A personalidade e a compostura de Ryujiro não eram tão diretas quanto as de Minato. Quando Hiruzen viu Ryujiro pela primeira vez, ele sabia que tal personagem seria difícil de controlar e conter na vila. Sem problemas, Okage-sama. Mas era apenas um teste de Jonin. Mesmo que fosse um Jonin de elite como Kakashi, Ryujiro estava confiante de que poderia derrotá-los. Além disso, era apenas um teste de força. Não havia necessidade de exercer 100% de seu poder. Depois que Ryujiro saiu, Hiruzen abaixou a cabeça e suspirou. As coisas estão saindo do controle. Ryujiro era de fato um gênio, mas se um gênio crescesse rápido demais, isso deixaria as pessoas cautelosas, porque tais indivíduos eram propensos a perder o controle, especialmente para Hiruzen, que havia vivenciado a traição de Orochimaru. No dia seguinte, Hiruzen inclinou-se ligeiramente sobre a cabeça de frente para Danzo, que segurava uma bengala do outro lado do escritório. Danzo, se for sobre Ryujiro, eu vou dizer de novo. Eu não vou entregar essa criança para você. Danzo olhou para seu velho amigo com um olhar sombrio. Hiruzen, por que você não entendeu até agora? Só a raiz pode lidar com essa criança. Só ninjas poderosos são qualificados para suportar a escuridão de Konoha. É um desperdício de seu talento deixar que outros Jonin o guiem. Enquanto essa criança se juntar à raiz, eu o guiarei pessoalmente. Aquela criança não é como Minato. Ele não será facilmente preso por outros. Danzo insinuou com um olhar frio. Com a habilidade de cortar montanhas, aquele garoto definitivamente tinha algum segredo. Uma vez que ele obtivesse esse jutsu secreto, a posição de Hokage estaria facilmente acessível. Não importa o que você diga, eu não entregarei essa criança para a raiz. A raiz não é adequado para ele. Hiruzen, você ainda é tão ingênuo. Algum dia você vai se arrepender. Com um bufo frio, Danzo saiu do escritório do Hokage irritado. Observando sua figura se afastando, Hiruzen murmurou para si mesmo. Danzo, a força daquele garoto já excedeu o controle da raiz. Ele não pertence à raiz. Ele pertence a Konoha. Nós, os mais velhos, continuaremos a iluminar a vila e deixar as novas folhas brotarem. Outro ninja alcançando o nível de um Kage em esgrima era extremamente importante para Konoha, especialmente agora que eles haviam perdido o clã Uchiha. A inscrição para a formatura estava marcada para tarde, então Ryujiro não estava com pressa. Naruto já havia se tornado um dos melhores alunos da academia, e não havia mais nada para ele ensinar a Naruto agora. Que a linha do tempo prossiga como na história original. Ele chegou ao complexo Hyuga. Yashi e Ryujiro sentaram-se à mesa, enquanto Hinata abriu a porta, preparou o chá e o colocou na frente dos dois. Estou me candidatando para a formatura antecipada. Ryujiro disse levemente. O pai de Hinata, segurando uma xícara de chá, parou de repente enquanto a xícara flutuava no ar, mas rapidamente recuperou a compostura.
Com sua força, você pode realmente se candidatar para a formatura antecipada. Ryujiro-kun. Hinata hesitou, mordendo o lábio. De repente, uma pitada de determinação brilhou em seus olhos. Pai, eu também quero me inscrever para a formatura antecipada com Ryujiro. Não. Yashi recusou sem nem pensar. O rosto de Hinata ficou pálido instantaneamente. Yashi viu a mudança na força de Hinata com seus próprios olhos. Mas Hinata era a filha mais velha do clã Hyuga, e agora ela era ainda mais notável que Neji. No futuro, Hinata se tornaria a chefe do clã Hyuga, e ele não queria que ela fosse exposta à escuridão e à sujeira do mundo ninja em uma idade tão jovem. Por que, pai? Mesmo que minha força não seja tão boa quanto a de Ryujiro, ainda é muito mais forte que a de um genin comum. Não tenho mais nada para aprender na escola ninja agora. Hinata disse com relutância. Continuar na escola ninja só aumentaria a distância entre ela e Ryujiro. Hinata não queria ser deixada para trás por Ryujiro. Você é a filha mais velha da família. Para se tornar uma ninja, força por si só não é o suficiente. Intervir em assuntos ninjas de forma imprudente pode custar sua vida. Yashi olhou para ela solenemente. Embora, superficialmente, Yashi parecesse indiferente a Hinata, como ele poderia ignorar seu amor por sua filha? Ao contrário de Ryujiro, a atitude, a compostura e a astúcia de Hinata já eram impossíveis de esconder. Yashi pareceu ver o antigo Konoha presa branca mais uma vez. Hinata, o que seu pai disse não está errado. As mãos de um ninja estão manchadas de sangue. Ryujiro concordou com o pai de Hinata. A força atual de Hinata poderia de fato lutar com Chunin de nível baixo, mas sua força ainda era muito fraca. Este mundo escondeu muitos ninjas poderosos. Cada membro da Akatsuki sozinho poderia ser comparado a um ninja nível Kage. Além disso, Hinata com o Byakugan, inevitavelmente atrairia a atenção de outras vilas além do clã Hyuga. Capítulo 19. Ryujiro, receio não conseguir acompanhar seu ritmo, disse Hinata, parecendo uma garotinha angustiada. Suspirando interiormente, Ryujiro gentilmente abraçou Hinata e disse, mesmo que um dia eu esteja no auge deste mundo, ainda serei o Ryujiro que você conhece. Naquele momento, a maneira como Hinata e Yashi olhavam para Ryujiro mudou. Que ambição e determinação! Aspirar ao auge do mundo ninja, querendo se tornar um deus shinobi como o primeiro Hokage. Sob as palavras reconfortantes de Ryujiro, Hinata gradualmente se acalmou. Ela silenciosamente concordou com as palavras de Ryujiro e de seu pai. Por que há tantos jonins reunidos na escola hoje? Kakashi Atake, Kurenai Yui, Azuma Sarutobi, Might Guy, o estudante da academia, todos exclamaram. Ei, você ouviu? Parece que Ryujiro solicitou a formatura antecipada. Será que esses jonins estão aqui para testar Ryujiro? O quê? Formatura antecipada? As crianças da escola ninja ficaram boquiabertas, embora nem todos na escola ninja estivessem na mesma classe, todos conheciam Ryujiro, o melhor aluno. Nem mesmo os alunos mais velhos eram páreo para esse Ryujiro. Candidatar-se para a formatura antecipada, somente um gênio poderia fazer tal coisa, e Ryujiro era esse tipo de gênio. Ouvindo a conversa, Sasuke na sala de aula cerrou os punhos, seu corpo tremendo levemente. Aquele cara realmente se candidatou para a formatura antecipada, e ele ainda estava na escola ninja. Quando ele seria capaz de matar Itachi? Se ele tivesse esse tipo de força, talvez ele pudesse ter evitado aquela tragédia naquela noite. Olha, é o Ryujiro. Uau, Ryujiro é tão bonito, ele é como o homem dos meus sonhos. Por que Ryujiro, que é apenas um ano mais velho que nós, parece tão alto? Quando Ryujiro apareceu na academia ninja, todos os alunos ficaram animados. O sonho de todo aluno da academia era se tornar um ninja excepcional, e naturalmente eles admiravam os fortes. Kakashi, é esse o garoto de quem você estava falando? O que você acha, Kurenai? Esse garoto é bem extraordinário. Azuma acendeu um cigarro, deu uma longa tragada e disse com prazer. Kurenai olhou para Ryujiro e depois para os alunos animados ao seu redor. Ele é bastante popular. Mas essa criança é realmente diferente. Esse tipo de perspicácia inconfundível não é comum em crianças da idade dele. Ryujiro, você se candidatou para a formatura antecipada sem me informar. Isso é tão irritante. Naruto saiu insatisfeito. Ryujiro sorriu levemente, não há necessidade de fazer tanto alarde sobre a formatura antecipada, mas parece que todos vocês sabem agora. Parecia que a notícia havia sido espalhada pelo terceiro Hokage. Era para criar o nascimento de um gênio e tornar Ryujiro popular na vila e também mostrar o poder de Konoha para outras vilas? De fato, quanto mais popular o gênio, mais fácil era ser vinculado à vila. Ryujiro entendeu esse pequeno truque do terceiro Hokage. Ryujiro, agora que você fez isso, eu também quero me candidatar para a formatura antecipada. Você? O terceiro Hokage não vai concordar. Ryujiro olhou levemente para Naruto. Como Jinchuriki, mesmo que o desempenho de Naruto na escola fosse realmente excelente, por causa de seu status especial, o terceiro Hokage não deixaria Naruto se formar mais cedo. Ryujiro, você está me subestimando. Embora eu não seja poderoso como você, minha força não é ruim. Mesmo agora posso lutar de igual para igual com aquele arrogante Sasuke. Naruto parecia orgulhoso. Quem imaginaria que 2 anos atrás ele era o último da turma? Agora ele poderia lutar de igual para igual com Sasuke. Gênio? Naruto é um gênio? Ele está agora. Ei, olha, é o Hokage-sama. A aparição do terceiro Hokage causou comoção entre os alunos. Até mesmo Naruto olhou para o terceiro Hokage com admiração. Afinal, o sonho de Naruto era se tornar Hokage, alguém reconhecido por todos. Hokage-sama.
Hiruzen caminhou até os 4 Jonin, e eles o cumprimentaram respeitosamente. Parecia que todos na escola sabiam. O efeito da divulgação da notícia foi bastante impressionante. Podemos começar agora, Okage-sama? Hiruzen assentiu levemente. Com a permissão do terceiro Okage, Kakashi anunciou solenemente Ryujiro. Com base no seu desempenho na escola, o Okage-sama concordou com sua inscrição para a formatura. No entanto, esta avaliação será um combate prático e de acordo com as instruções do terceiro Okage, seu sujeito de avaliação de combate sou ninguém menos que eu. Ao ouvir isso, muitas pessoas ficaram boquiabertas, até mesmo os outros 3 Jonins encararam Kakashi com os olhos arregalados. Isso é uma piada. Aquele que Ryujiro deve lutar é na verdade Jonin Kakashi. Mesmo que Ryujiro seja incrível, ele não pode ser páreo para um Jonin. Kakashi-san já é um Jonin bem conhecido, o famoso ninja copiador. Azuma olhou para Hiruzen com incompreensão. O que o velho estava pensando? Como esse garoto poderia passar na avaliação quando enfrenta Kakashi? O velho dele tem algum outro plano? Kurenai franziu a testa. Parecia que o Okage e Kakashi sabiam de alguma coisa. Será que esse garoto ainda tem alguns segredos? Mas não importa o que acontecesse, Kurenai também acreditava que Ryujiro tinha uma pequena chance de vencer Kakashi. Kakashi e Ryujiro ficaram de frente um para o outro, e Kakashi, que sabia de tudo, olhou para o aparentemente indiferente Ryujiro com seriedade. O que Ryujiro disse era verdade. Embora todos os alunos da escola ninja acreditassem que Ryujiro não venceria Kakashi, eles ainda estavam ansiosos para ver a força de Ryujiro nessa luta. Quantos movimentos ele conseguiria aguentar contra um Jonin? Começar. Com o comando do terceiro Okage, a figura de Ryujiro desapareceu em um instante. É o jutsu de cintilação corporal? O coração de Kakashi afundou, sua mão direita segurando uma kunai foi colocada na frente de seu peito. Jin. Com um som, Kakashi foi lançado para longe por uma força pesada. Um ataque tão pesado. Aquela substância negra era o que o terceiro Okage mencionou, possivelmente uma Kekkei Genkai? Ele podia endurecer o corpo, conseguindo um efeito semelhante ao do aço, essa era sua habilidade. O que é essa substância preta? Kekkei Genkai? Mas os pais de Ryujiro eram apenas Jonins comuns, nenhum deles tinha uma Kekkei Genkai. Kakashi parece estar ficando sério. Capítulo 20. Kakashi correu em volta de Ryujiro, atirando várias shuriken de sua mão. Clong, clong, clong. Ryujiro dissipou seu haki de armamento, desembainhou sua espada e a balançou algumas vezes, fazendo com que as shuriken se espalhassem pelo chão. Enquanto isso, Kakashi rapidamente formou selos de mão. Liberação de fogo. Grande jutsu de bola de fogo. Kakashi respirou fundo, reunindo o chakra em sua garganta, então cuspiu uma enorme bola de fogo em direção a Ryujiro. Os alunos da Academia Ninja, testemunhando a execução do jutsu da grande bola de fogo por Kakashi, ficaram boquiabertos. O jutsu da grande bola de fogo. De fato, a escala de chakra e o alcance do jutsu eram diferentes. Era 2 vezes maior que a grande bola de fogo de Sasuke. No entanto, era apenas uma grande bola de fogo. Uau! Um golpe simples e direto desceu, uma lâmina deslumbrante brilhou diante dos olhos de todos. Estrondo. Um corte de 7 a 8 metros de altura atravessou o campo de treinamento da academia. O poder exagerado e a sensação de sufocamento fizeram com que os olhos de Kakashi se contraíssem involuntariamente. Isso foi um corte? A enorme bola de fogo instantaneamente se dividiu em 2 metades e explodiu, fazendo o campo de treinamento tremer. Mas o golpe não parou por aí, ele se espalhou rapidamente em direção à posição de Kakashi. A velocidade do golpe não era lenta, mas visualmente dava uma sensação de propagação lenta. Quando Kakashi voltou a si, ele imediatamente usou o jutsu cintilante corporal para desviar desse golpe aterrorizante. Estrondo. No momento em que o corte se partiu, inúmeros escombros se espalharam, deixando uma vala horrível no campo de treinamento da escola. No momento em que Kakashi apareceu com cintilação corporal, Ryujiro já havia capturado a posição de Kakashi. Uma imagem residual permaneceu no lugar. Uma lâmina horizontalmente varrida apareceu novamente diante dos olhos de Kakashi, congelando tudo por um momento. A lâmina fria pressionou o pescoço de Kakashi, deixando-o rígido. Ryujiro sorriu, parece que eu venci, Kakashi-san. Quando a poeira baixou, os alunos da Academia Ninja olharam para a silhueta horripilante no chão com expressões de descrença. Que percepção! Azuma olhou para Ryujiro em choque, seu coração turbulento incapaz de se acalmar por um longo tempo. Eu perdi. Kakashi suspirou impotente. Os alunos da academia ficaram atônitos, observando o homem de cabelos curtos e olhos verde escuros. O que foi esse corte escuro e avermelhado agora? Ryujiro derrotou Kakashi-san? Isso não significa que ele já está no mesmo nível do Jonin? Olhando para a rachadura reta no chão, os alunos da Academia Ninja ficaram com expressões de horror, incapazes de se acalmar por um longo tempo. Sasuke cerrou os punhos, seus olhos vermelhos sangue exibindo Tomoe preto. Por quê? Por que a diferença entre ele e Ryujiro era tão grande, quando ele deveria ser o prodígio Uchiha? Se ele tivesse tanta força, poderia ter evitado que a tragédia acontecesse naquele dia. Poder. Preciso de mais poder. O pensamento louco brotou no coração de Sasuke, a semente do ódio crescendo rapidamente dentro dele. Ryujiro é realmente incrível. Aquele corte escuro foi produzido por esgrima? Nunca vi uma esgrima tão assustadora. É como se eu me visse no passado, minha juventude ainda está queimando. Might Guy olhou para Ryujiro com olhos apaixonados.
Nesse momento, tanto Kurenai quanto Azuma estavam com expressões de descrença, olhando com os olhos arregalados para Ryujiro. Apesar de Kakashi ter se contido, a luta terminou muito mais rápido do que eles esperavam. Naquele instante, o jovem pareceu antecipar onde Kakashi apareceria. Uma percepção tão aguçada que até mesmo o ninja sensorial da vila pode não ter. Esse garoto. Ele é um gênio ainda mais assustador do que Kakashi era em sua juventude. Naquele momento, todo o local do exame ficou em silêncio, com apenas o som da brisa sussurrando em seus ouvidos. Todos os jonin presentes entenderam que Konoha teria novamente um jovem talento ainda mais extraordinário que Kakashi. Naquela época, Atake Sakumo, com sua esgrima, fez com que as outras 4 principais vilas ninjas ficassem com medo de suas habilidades com a espada, tornando Konoha realmente a vila ninja número 1. Mas só por causa da vila e do plano de Danzo, a opinião pública gradualmente empurrou Sakumo para o caminho do suicídio, fazendo com que Konoha perdesse um ninja de alto nível sem motivo. Hiruzen se levantou, olhando para o sorriso aliviado de Ryujiro, ele anunciou solenemente. Em nome do Hokage, declaro oficialmente que Ryujiro passou com sucesso na avaliação e se torna oficialmente um genin de Konoha. Hiruzen queria promover Ryujiro diretamente a Jonin, mas isso pareceria injusto para outros estudantes e até mesmo para outros genin e chunin presentes na vila. Para se tornar um jonin da vila de Konoha, o ninja precisava seguir certos passos. Nem mesmo gênios como Kakashi ou Itachi eram promovidos diretamente a Jonin. Até mesmo Kakashi teve que se candidatar à graduação antecipada, completar missões, passar nos exames Chunin e novamente completar missões de alto nível para ser promovido ao nível de Jonin. O mesmo aconteceu com Itachi, que fez tudo isso, tornou-se Chunin e mais tarde foi promovido diretamente a capitão da Anbu. A vila de Konoha mais uma vez recebeu um gênio impressionante na esgrima. Os alunos da Academia Ninja admiravam Ryujiro. Embora eles tenham entrado na Academia Ninja, isso não significava que eles poderiam passar na avaliação de graduação sem problemas. Mas Ryujiro não apenas se formou cedo como também se tornou um gênio com sucesso. O ponto principal era que o oponente de Ryujiro no combate real não era um ninja comum, mas o famoso Kakashi. Naquele momento, inúmeros estudantes consideravam Ryujiro seu ídolo, aspirando se tornar figuras orgulhosas como ele no futuro. Após completar todos os procedimentos, Hiruzen colocou pessoalmente a faixa de Konoha na cabeça de Ryujiro. Parabéns, Ryujiro, por se tornar um genin. Embora sua força seja extraordinária, se tornar um ninja requer mais do que apenas força. Qual dos 4 jonin aqui presentes você gostaria que fosse seu professor? Hiruzen sorriu gentilmente, escolhendo um instrutor jonin em. Ryujiro olhou ao redor. Com sua força, ele realmente não precisava de um instrutor jonin, mas ninjas recém-formados precisavam de um instrutor jonin para acompanhá-los nas missões da vila. Entre os presentes, Jonin Kurenai e Azuma nem sequer estavam na consideração de Ryujiro, ambos eram considerados fracos. Might Guy, que possuía os 8 portões, bem, Ryujiro tinha algumas ideias sobre os 8 portões. Com seu físico poderoso e a possibilidade de desbloquear modelos de personagens adicionais, se ele pudesse aprender os 8 portões, ele seria capaz de enfrentar monstros do nível dos 6 caminhos. Hokage-sama, eu escolho Gai-sensei. Ryujiro olhou para Hiruzen e disse, poderia, cara? A escolha de Ryujiro surpreendeu Hiruzen. Ele originalmente pensou que Ryujiro escolheria um jonin de elite como Kakashi, mas inesperadamente ele escolheu Might Guy, que era especialista em taijutsu, o que foi bastante inesperado. Might Guy arregalou os olhos, olhando para Ryujiro incrédulo. Ele ouviu mal. Ryujiro realmente o escolheu como seu instrutor de jonin. Isso foi simplesmente inesperado. Cara, Ryujiro escolheu você como seu instrutor jonin. Você concorda? Hiruzen olhou para Guy e perguntou lentamente. Hokage-sama, estou disposto a me tornar o instrutor jonin de Ryujiro. Ao mesmo tempo, um sorriso apareceu no rosto de Might Guy, revelando seus dentes brancos, enquanto ele fazia um sinal de positivo para Ryujiro. Jovem Ryujiro, bem-vindo a bordo.